Boa tarde, presidente Pedro Danelli, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e também na TV Câmara. Hoje temos vários assuntos, mas vou iniciar pela mensagem enviada pelo Executivo de 8/2018, que fala sobre a criação de cargos e gratificações específicas no quadro de cargos públicos para atuar na atenção básica e dar outras providências. Mesmo estando de laudo, manifestei a minha opinião de que não fosse colocado em votação na data que estava previsto esse projeto, em função do que coloquei para o grupo de vereadores naquele dia, da necessidade de se ouvir o grupo de funcionários contratados, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagens, acerca de um projeto de lei que vai efetivamente nortear o concurso público para a área de saúde. Temos 45 dias previsto no regimento, já que o projeto é em regime de urgência, mas temos tempo suficiente para fazer um amplo debate e conversar. Fico tranquilo porque estava certo, porque quando conversei com o nosso líder do governo, Alex Neclo, da importância desse debate, de ouvir, e de que eu gostaria de estar na Câmara para participar desse debate, já vi que alguns encaminhamentos foram feitos e outros, inclusive, já até aceitos pelo Executivo. Nada melhor do que a democracia, o discurso, o bom debate, mas principalmente o respeito com quem há muito trabalha na área de saúde e conhece muito bem as nossas necessidades, que são os nossos funcionários contratados pela Socreb. Então, estamos aí, vamos fazer um bom debate. Hoje participarei de uma reunião com alguns funcionários que entraram em contato com o vereador Beto Tozon. Fui convidado, já confirmo a minha presença. Mas queria, pessoal, aproveitar e dizer a todos, e já cumprimentando Luiz Wallendorf pelo grande movimento eleitoral que tivemos este final de semana, elegendo as nossas associações de moradores, nossos líderes comunitários, que trabalham gratuitos, voluntários na UAMPAF, o Nilton que está aí, que foi presidente de bairro. É importante dizer que os nossos líderes comunitários trabalham de graça, voluntários, e hoje nós podemos dizer que temos um exemplo de movimento comunitário. Mas, pessoal, eu quero só que prestem atenção num fato que aconteceu em um ambulatório e que eu quero colocar aqui, e quero colocar nesta reunião, e quero colocar junto aos profissionais para ver que isso tem que ter conserto. Temos um ambulatório com duas equipes, Wallendorf, duas equipes, uma do lado da outra, tá? 2 médicos. Aí um médico entra em férias. Pois bem, tem muitos pacientes que precisam renovar receitas. Renovar receitas. Tínhamos 2 médicos, um entrou em férias, o outro está ali trabalhando. A Secretaria de Saúde é obrigada a enviar um outro médico de um outro ambulatório, porque a médica se recusa a atender os pacientes do ambulatório, da equipe do lado, até mesmo para renovar as receitas. E como eu não sou de falar meias palavras, isso aconteceu na Santa Marta. Para mim, só existe uma coisa a dizer: demissão sumária. Porque é uma falta de respeito, de humanismo, de solidariedade, de fraternidade, e como eu disse no áudio que gravei no grupo de vereadores, dizendo que esse projeto tinha que ser mais discutido com a sociedade civil organizada. Falta de profissionalismo. Falta de profissionalismo. Nós temos que ter profissionalismo. Aí tira-se uma médica, coloca lá
junto ao ambulatório, para renovação das receitas que aquela médica que está ali do lado poderia fazer. Então, gente, estas coisas vão além do gestor, porque isto é humanidade, é respeito, é profissionalismo. E por isso que eu disse lá no grupo, vou discutir isto agora quando se fala em concurso público. Porque algumas coisas tem que ter aqui para responsabilizar quem vai estar lá com a caneta na mão, resolvendo a vida de milhares de passafundenses através da saúde pública. Tá bom? Dito isso, meu assunto está encerrado. Depois eu dou a parte aí, vereador Patus, para nós falar sobre isso. Outra questão, que depois eu vou para as amenidades, né? É a questão da vinda do Lula. Eu vi hoje uma postagem do vereador Beto Tozon, que é uma figura que eu admiro e respeito, mesmo sendo um atuante gremista, né? Família inteira, tenho muita admiração, da importância que tem a diversidade de opiniões, da importância que tem de se respeitar o vereador que pensa o contrário do que outras pessoas pensam. Sim, o vereador Matheus, Patucci, Ronaldo, enfim, né? Então, quando se vai se fazer uma manifestação agressiva, porque eu não concordo com a opinião, e eu já deixei uma mensagem ali da minha admiração, meu respeito por ti, e eu não vou ficar em cima do muro, Wallendorf, vou deixar bem claro. Não sou eu a favor que o Lula venha se reunir com os petistas. Isso está preconizado na Constituição, direito de ir ouvir. Nós não temos porteira na cidade, e não vai ser nem o primeiro, nem o único e o último condenado a vir visitar a nossa cidade. Inclusive, tem alguns condenados que, inclusive, moram aqui. Entendeu? Então, assim, ó, vamos deixar bem pactuado, gente. Eu não estou aí, eu não quero simpatia. Claro que organizar um ato político em um espaço de uma universidade federal é completamente diferente. E com todo o respeito que eu tenho à reitoria, isto beira a irresponsabilidade, para não dizer outra coisa. Isso não precisava nem movimento na área jurídica. É o bom senso de saber que quem paga o salário dos funcionários que administram aquela universidade é a população, que tem os que gostam do Lula e os que não gostam do Lula. Então, isso é básico. Agora, não entrar na cidade, privar as pessoas que querem se reunir com o ex-presidente Lula, isto é um desrespeito à lei, minha gente. À lei. E isto não é eu que estou dizendo, isso está na Constituição. Incitar isto é correr o risco que alguém morra, que alguém seja ferido em uma manifestação de pessoas de bem. Porque a política não é dividida, assim como os outros movimentos sociais, entre bandidos e mocinhos. Temos bandidos e mocinhos nos dois lados. Temos pessoas que se infiltram nos dois lados para ver o circo pegar fogo. E eu fico triste quando eu vejo bons agricultores, bons trabalhadores, bons empresários, confrontando com outras pessoas também boas, também decentes, também trabalhadoras, mas que pensam diferente. Então eu faço, vereador Beto, das tuas palavras as minhas. Nós temos que nos respeitar. Enquanto o Lula não entra em Passo Fundo, o STF está ferrando com o povo brasileiro. E a própria Câmara de Deputados está aprovando milhões de coisas, entre elas o ensino médio virtual para os nossos alunos, que é para acabar com o povo brasileiro. Isto sim tem que ser combatido. A precariedade e a privatização do ensino médio nesse Brasil. Isto deve ser combatido. O Lula entra e sai quantas vezes ele quiser, ele não conte comigo para mim, porque eu não vou lá para ele falar. Eu não vou, mas eu respeito, por exemplo, a minha irmã que vai. A minha irmã que gosta, a minha sogra que gosta. Eu vou fazer o quê? Não vou respeitar? Mas
Para mim concluir esse assunto, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Aqui se planta, aqui se colhe. Nada do que o presidente Lula está colhendo é o que ele não plantou. Porque quando o PT fez manifestações em frente à casa da Ieda Crucius, governadora, e ela saindo com a sua neta para a escola, eles não respeitaram a Ieda. O Tarso não respeitou a Ieda. O Olívio não respeitou a Ieda. O PT não respeitou a Ieda. E eu não estou aqui porque eu não estou defendendo a Ieda. Mas se é bom para mim, é bom para os outros. Quando se fez manifestação na frente da casa dela, eu me lembro que muitas pessoas diziam, não é local para manifestações. Quando o PT votou contra a Constituição Federal, a de 88, considerada a Constituição Cidadã, a que deu muitos direitos, inclusive o de ir e vir, a bancada votou contra. Quando o Fernando Henrique, ministro da Economia, e o Itamar Franco encaminharam o projeto de lei para o Plano Real, a bancada inteira votou contra, não se importando se aquilo seria a solução para o Brasil. E a estabilidade da economia, a estabilidade da moeda, foi importante não para o PSDB, que naquela época governava o Brasil, mas para o Brasil e para os brasileiros. Tanto que, antes do Itamar Franco e do Collor, nós tínhamos uma inflação no governo de José Sarney de 80% ao mês. Ao mês de inflação. Plano Real, sim, foi um grande plano e que estabilizou a economia. Quando se fazia um plano piloto de avaliação do desempenho dos alunos de ensino médio, o PT foi contra. E era o plano piloto para o Enem, que hoje é a porta de entrada para milhões de brasileiros poderem estudar. Quando se criticou o Bolsa Escola, que quem criou foi Nelson Marquesan, pai, e o Paulo Renato Souza, ministro da Educação, houve críticas, e depois se transformou no Bolsa Família. Eu peguei alguns exemplos, gente, para dizer o seguinte, que chegar aos 50 anos tem as suas vantagens, e uma delas é saber que tu não vai ser emprenhado pelos ouvidos. Quando se fez tudo isso ao longo da vida, hoje, infelizmente, nós vemos um desrespeito com a Constituição e com as pessoas que queriam ouvir o ex-presidente, como nós vimos na outra semana. Mas foi isso que foi pregado por muitos anos. Por muitos anos. E não adianta vir me dizer que nós somos oposição e temos direito a tudo. Não. Assim como, repito, bloquear a rua, impedir a saída de uma governadora que sai com a sua neta, vá fazer na frente do palácio, vá fazer na frente de qualquer outro local, mas respeite a casa da pessoa e respeite a sua família. Não se respeitou e se colheu o que se plantou. Então, pessoal, queria dizer o seguinte, é muito cuidado nesta hora de se respeitar, e nós, como vereadores, temos uma responsabilidade muito grande, porque, graças a Deus, não aconteceu nenhuma tragédia e nenhum excesso que não pudesse ser remediado entre os dois grupos de manifestantes. Eu fico preocupado se daqui um pouquinho acontece um excesso e uma pessoa acaba sendo até morta por um excesso incontrolável. Vamos respeitar a democracia e respeitar quem pensa diferente. O diálogo faz parte. Eu sou contra até fechar a rua para estar recebendo político. A rua é pública e tem que ter o trânsito livre. Quer se reunir, tem ginásio por tudo que é lado aí.
ginásio, praças, enfim, a rua tem que estar aberta. Mas, enfim, não vou me estender. Eu já lhe passo a parte, eu só quero não perder meu raciocínio aqui. Tá bom? Vamos falar de coisa boa, então, agora. Tá? Mas eu queria desabafar, dar minha opinião, porque a gente passa desapercebido e vão achar que a gente é covarde. Não, não é covarde, só tem a minha opinião. Vem quem quer, entra quem quer, e quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve. Né? Ficar taxando os vereadores, esses são os bons, esses são os ruins. Por favor. Mas não é nem isso que vai dividir quem é bom, quem é ruim. Até porque, volto a dizer, tem muitos petistas extraordinariamente trabalhadores e honestos, assim como tem muitos cafajestes em outros partidos. Temos bons e temos ruins em todos os partidos. Todos. Assim como em todos os segmentos. O que nós temos é que ter coerência de respeitar, que é o preceito básico da nossa Constituição, aprovada em 1988. Respeitar. Conviver com quem eu concordo é fácil. Conviver com quem eu gosto é fácil. O difícil é eu conviver e dialogar com aquelas pessoas que eu tenho dificuldade de consonância com o pensamento. Nós vamos aí fazer uma rápida prestação de contas, pessoal, do nosso trabalho. Eu peço desculpa que eu não pude me organizar muito em função do nosso laudo de saúde, mas vamos ao primeiro slide aí. Nós aprovamos alguns projetos o ano passado, quero agradecer a todos os vereadores que colaboraram conosco, e o resultado do exame Papa Nicolau em 30 dias torna obrigatório a disponibilização de resultado do exame citopatológico do colo de útero em um prazo de 30 dias. Estamos divulgando esta lei, estamos conversando nos ambulatórios, nos hospitais, porque a lei ela só é importante quando ela sai do papel, quando ela transforma a vida das pessoas. Nós não podemos conceber que um exame Papa Nicolau seja feito nas mulheres e estas mulheres acabam por receber esse exame 6 meses depois, quando a doença já evoluiu, quando ela existe. Esse exame tem que ser rápido, para que rápido seja o tratamento e para que as mulheres não morram de câncer do colo de útero, que infelizmente mata milhões de mulheres no Brasil. Seguimos aí para agora o próximo, é o inventário arbóreo. Este projeto foi aprovado por essa casa, denomina-se Lei Paulo Fragomeni. O projeto prevê diretrizes de planejamento, manejo e manutenção da arborização de forma sustentável. Esse é um projeto que prevê o planejamento, pessoal, de plantio de árvores, de manejo de árvores. Por quê? Porque nós temos, eu vou pegar o exemplo da Tamandaré, temos os plátanos plantados, que alguém um dia foi lá e fez um plantio de plátanos. A árvore, como ser humano, tem início, meio e fim. As árvores morrem também. Existe a necessidade de nós termos um planejamento para que seja feito o plantio de árvores de forma organizada, a virem substituir aquelas que estão acabando o seu tempo de vida. Entre elas, praças, canteiros, parques, enfim. É importante que se a árvore vai morrer daqui 10, 15 anos, seja feito o plantio no tempo correto para não prejudicar a cidade. E aí a árvore não é só para dar sombra e, como alguns dizem, dar sujeira. Pessoal, as árvores são necessárias, inclusive para o impacto sonoro, para a questão do ar, para uma série de questões importantes. Quero agradecer ao Dr. Marcelo Gonçalves, que nos ajudou com esse projeto. Quero agradecer o Dr. Paulo Cirne. Quero agradecer também o saudoso Dr. Osmar Teixeira, que ajudou nós formularmos esse projeto de lei. O Comal, quero agradecer o Paulo Cornélio, o Reni 3 e todas aquelas pessoas, principalmente o gabinete, através da doutora Catiane Gelli, que nos ajudou a elaborar esta lei e construir esta lei, que hoje é a Lei Paulo Fragomeni, que foi um dos maiores idealizadores aí do plantio de árvores há 30 anos atrás, tá bom? Seguimos aí? Seguimos. Temos o Centro Dia para Idosos, é um projeto que prevê um equipamento privado ou público que receba os idosos pela parte diurna
aqueles idosos semidependentes que precisam ficar no local enquanto as suas famílias trabalham. Estou trabalhando juntamente com a nossa equipe e com o governo Luciano Azevedo, nosso prefeito, juntamente com o vice João Pedro, para captar recursos para viabilizar a construção do Centro-Dia para Idosos. Seguimos aí. Hospital Beneficente César Santos. Eu quero registrar aqui que todo o investimento que está sendo feito pelo prefeito Luciano Azevedo e seu vice João Pedro, a secretária Carla agora, o ex-secretário Luiz Arthur, no hospital, é um sonho de muitos vereadores que estão aqui, que se empenharam, muitas emendas que vieram, muitos recursos que vieram de deputados, que foram oriundos de visitas de vereadores em Brasília, né? Mas quero dizer aqui que o nosso ex-deputado Beto Albuquerque, do PSB, colaborou com 3 milhões de reais em recursos para esse importante projeto. O Beto, mesmo quase 4 anos depois de deixar a Câmara Federal, é responsável por muitos projetos. O ambulatório do bairro Integração, que vai ser inaugurado em julho, e esses 3 milhões de reais para o Hospital Municipal. No mandato de deputado federal, Beto Albuquerque foi responsável por 31 milhões e 500 mil para Passo Fundo. As suas emendas injetaram, além de toda a articulação para a BS Bios, para Italac, para Ambev, todas essas articulações importantes que foram feitas pelo Beto quando deputado federal, foi também muito importante as emendas. Mais de 31 milhões investidos no Hospital Diógenes Martins Pinto, no Hospital São Vicente e no Centro Oncológico Infanto-Juvenil, direcionado para o tratamento de câncer de crianças e adolescentes que tratam de câncer, né? Também importante a revitalização da Gare. O Beto destinou 1 milhão de reais, revitalização da Praça Toqueto, a construção de praça nos bairros aí, a revitalização do Parque do Rodeio, revitalização da Praça Tamandaré, do Largo da Literatura, realização do Festival Internacional de Folclore, entre tantas obras que o nosso querido Beto Albuquerque enviou para Passo Fundo, além de emendas de 31 milhões, repito, a articulação do Centro Tecnológico da Universidade de Passo Fundo. Então isso não é pouca coisa, fala-se da importância de se ter um representante que tenha com compromisso com Passo Fundo e região, tá bom? Seguimos aí. Pessoal, nós estamos agora divulgando a nossa página na internet, onde estamos colocando ali todas as nossos trabalhos, as nossas visitas, os nossos projetos, as realizações que são feitas aqui na Câmara, valorizando inclusive os nossos colegas que trabalham e cada um, ao seu modo, tem o seu trabalho e resultado. Pode seguir. Pode seguir. Isso aí. Escola Maybe Ribeiro, 3 anos, quero agradecer muito aí uma pessoa que infelizmente nos deixou esse final de semana, que foi a professora Mariana Hoffman Tissot, e eu quero dizer que essa foi a primeira turma da Escola de Ensino Médio Maybe Ribeiro, que funciona num prédio do município Diógenes Martins Pinto, lá no Integração, e a professora Mariana foi coordenadora de educação, nos ajudou muito em muitas conquistas. A Mariana foi uma liderança do PSDB, eu sou do PSB, mas a Mariana, com o seu jeito, com a sua forma, com a Neuza Rocha e outros tantos, fundaram o PSDB na garagem lá da Neuza Rocha, e ela permaneceu até a sua morte nesse partido, e sempre teve muita coerência com a sua prática em defesa da educação. Então, aonde estiver a Mariana Hoffman, eu quero, Mariana Hoffman Tissot, dedicar esta formatura dessa escola de ensino médio, que com certeza teve um papel fundamental dela. Tá bom? Vamos seguir. Entrega de 200 mochilas de material escolar pela LBV, Legião da Boa Vontade, que já entregou mais de 20 mil cestas de Natal em Passo Fundo, já entregou cobertores em Passo Fundo, uma articulação do deputado Beto Albuquerque também, com o Paulo Medeiros,
e o presidente da Legião da Boa Vontade. Entregamos lá no Jabuticabal, no Fredolino Chimango, as crianças ficaram muito felizes, 200 mochilas e também material escolar. Pode seguir. Avenida Cruzeiro do Sul, aí a gente verifica, secretário Bordim, juntamente com lideranças comunitárias, visitando a Avenida Cruzeiro do Sul e a Avenida Alvorada, no bairro Integração, por orientação do prefeito Luciano Azevedo, que vai planejar a construção de um acostamento para que as nossas crianças que desçam do Fredolino Chimango e do Padre Anchieta tenham um espaço de segurança, já que aquelas duas avenidas são de alto movimento. Pode passar. Aqui o prefeito Luciano Azevedo conversando com a Cleonice e a dona Sônia, que são duas lideranças e que reivindicavam, então, esse pedido e a gente fazendo a interlocução. Tá? Pode seguir aí. Final, quero agradecer a RGE, está aí o seu Ademir Rodrigues, né, que reivindicou por muito tempo a sua rede elétrica na rua Prosseguimento da Coronel Bicaco, que interliga o Xisler com a Morada do Sol. Esta rede de luz, além de garantir energia elétrica para as casas, garante também o transporte público passa por ali, então agora vai vir a iluminação pública e logo ali na frente o asfalto, tá bom? Pode passar a próxima. Só nós visitando as obras lá do bairro Integração com o prefeito Luciano Azevedo e com o Bordim, o asfaltamento da rua Pinheiro Torto, no Jabuticabal, que era uma reivindicação antiga, ali ao lado do Fredolino Chimango. Então, a gente conferindo as obras. O bairro Integração está com 97,7% das ruas pavimentadas e agora segue para os 100%. Dizer que é importante o prosseguimento de todos os trabalhos feitos pelo ex-prefeito Dipe, que resultou em muitos projetos executados pelo prefeito Luciano, e as coisas são feitas de forma organizada e planejada. Pode retirar. Eu posso pedir os meus 3 minutos de vereador? Tá bom. Então, pessoal, essa é a minha fala do grande expediente. Quero agradecer a atenção de todos e dizer que fico muito feliz de retornar a essa casa após um breve espaço de licença saúde e dizer que a gente está aqui prestando contas, assim como todos os nossos vereadores trabalham e encerro a nossa fala dizendo que aprendi nos 35 anos do movimento comunitário a conviver e a debater muito com a diversidade. E quero, em nome do Luiz Valendorf, nosso presidente da UNPAF, da Rosane, nossa assessora, que é da Associação de Moradores da Coab 2 e também da diretoria da igreja, muito antes da gente trabalhar junto, e o Joel, o Joel Fuga e o Gilmar, Joel dos Santos e o Gilmar Fuga, a representatividade deles nas associações de moradores, construindo, através do bom debate, da diversidade, uma cidade melhor. Tá bom? Então, quero agradecer a todos, destacar mais uma vez aqui no grande expediente o respeito que nós temos pelo nosso presidente Pedro Danelli, né, que o senhor tenha sucesso nesse mandato, junto com a sua mesa diretora, e conte conosco. Tá bom? Márcio Patucci, quer uma parte, meu querido? Rapidamente, Fernando, fazer uma rápida contribuição ao início da sua fala do seu grande expediente, dizer que esse projeto de lei que visa a criação de cargos, que foi referido pelo vereador Saul, está conosco na CCJ, fiquei na relatoria e já solicitamos ao líder do governo, o vereador Alex, que possamos então fazer um encontro com a Procuradoria do Município, a Secretaria de Administração, para que a gente possa então chegar num denominador aí, possibilitando atender as reivindicações. Semana passada fizemos uma reunião com o grupo de enfermeiros, hoje mesmo o vereador Tozon já nos entregou uma outra manifestação de um outro grupo de servidores que estão também preocupados com esse projeto de lei. A gente sabe que há uma decisão judicial que o município tem que cumprir, mas na medida possível essa casa tem responsabilidade, tem, né, a sua autonomia em relação àquilo que vota, discute, e que a gente entende, então, muito necessária essa participação do Executivo nesse momento, e também, mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência pelo seu trabalho. Acho que a prestação de contas do vereador Saul ela é suficiente para
todo mundo compreender o seu trabalho, a sua dedicação, o seu entusiasmo pelo movimento comunitário. E não só isso, vereador Saul, mas também a sua preocupação com as pessoas mais carentes, mais pobres da cidade, né? Os 35 anos que Vossa Excelência tem do movimento comunitário, que eu acho que é mais tempo, né? Não são apenas 35, são mais que 35 anos, eles atestam e dão essa credibilidade ao seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Eu fico feliz de que o meu pedido no grupo de vereadores, de que o projeto não fosse aprovado naquele dia e fosse debatido nas comissões e depois no plenário, é pertinente e agora a gente vê a necessidade de discutir. Quero também aproveitar os últimos minutos que tem para homenagear aí o seu Ivo Pacheco, né, que além de ser vereador, né, além de ser uma liderança que defende os direitos dos nossos idosos de Passo Fundo, é um líder comunitário respeitado da região da Vila Fátima e que colaborou muito para o crescimento da UAMPAF, para o crescimento do bom debate dentro do movimento, sempre respeitando as opiniões contrárias, mas sempre contribuindo com a sua experiência o resultado de soluções. E é isso que eu falava aqui, né, Ivo? Que o importante é a gente conviver com quem pensa diferente, mas respeitar as opiniões das pessoas. Porque o conflito, diferente de que alguns pensam, ele constrói. É do conflito que nós tiramos as soluções, né? Então, tu imagina se nós agora vamos querer que todo mundo pense igual. E quem não pensa igual, não presta. Então, não é assim. Não é assim. Os mundos são diferentes, as visões são diferentes, nós temos que respeitar a diversidade e respeitar todo o debate. Como eu disse, quando vieram falar comigo a respeito do plano municipal de educação. Eu fui claro. Primeiro, está escrito na lei que tem que levar 5 anos para ser modificado. Está ali escrito, então é básico, não se muda. Segundo, não contem comigo para a mudança do plano que foi amplamente discutido e que todas as pessoas podiam, naquela época, dar suas opiniões e deram. E terceiro, vou respeitar quem pensa o contrário, vou debater com quem pensa o contrário, vou dialogar com quem pensa o contrário, mas vou também defender que a legalidade seja respeitada, ou seja, o plano vale por 5 anos. Neste período eu vou me preocupar com a segurança nas escolas, com a falta de professores nas escolas, com a necessidade de ampliação das escolas, com a presença dos pais nas escolas, que às vezes fizemos reuniões com 500, 600 pais e vai ali 30, 40 pais, com a droga que infelizmente passa perto e muitas vezes consegue entrar para dentro da escola, é com isto que eu vou me preocupar nesses 5 anos. E lá na frente aí vamos fazer o discurso e o debate quando chegar o momento. Muito obrigado. Deus